Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar na sua vida, na sua família e que todos nós, nesse tempo de celebração, possamos sentir a presença do Senhor em nossas vidas. E nós continuamos no livro de Levítico, já partindo para o final da exposição deste livro, que tem nos ensinado muito sobre santidade e a maneira do Senhor explicar isso para o povo há milhares de anos atrás, foi apresentando para eles aquilo que ele queria ver internamente. Quando Jesus viesse, ele mostra para aquele povo externamente. Por isso, nós temos uma série de rituais de oferecimento de sacrifícios, de lavagem de corpo, lavagem de roupa, porque eles precisavam entender que um Deus santo exige um povo que seja santo. E naquela época a maneira dele mostrar isto era com as coisas exteriores. Hoje, quando Jesus Cristo já veio, nós temos internamente que sermos santos. E logicamente isso se manifestará também exteriormente. E quando a gente chega nesses capítulos que estamos lendo, chegamos ao capítulo 21, e mais uma vez nós encontramos aqui algumas regras que para nós são estranhas, mas quando a gente lê, temos que ter na nossa mente exatamente isso. Deus santo exige um povo santo, e é por isso então que ele passa esses padrões para o povo, para que eles pudessem ser diferentes das nações ao redor. E hoje a gente vai olhar no capítulo 21 e vamos perceber que todas as ordens, elas têm como base a santidade do nosso Deus. Versículos 15 e versículo 23 vai ter a frase: porque eu sou o Senhor que o santifica. Isto é, eu sou a pessoa, diz Deus, que promovo em vocês toda a santificação, que hoje vocês conseguem enxergar exteriormente, falando para o povo daquela época, mas com a vinda do Filho de Deus, de Jesus, isso será algo interno. Mas antes de continuarmos, vamos ao desenho das crianças, que hoje é muito legal, tem um significado muito interessante. Deitem a folha, em um lado da folha, vocês vão desenhar uma montanha bem alta, e nessa montanha lá em cima vocês vão escrever Deus. Tá? Então, de um lado da folha, uma montanha alta, o mais alta que você conseguir fazer aí na folha, e lá em cima escrito Deus. Do outro lado da folha, no outro canto da folha, você vai desenhar uma pessoa, pode ser uma criança pequena, tá? Então, a montanha bem grande e a criança aqui pequenininha do outro lado da folha, tá bom? E no meio, o que você vai desenhar? Você vai desenhar a cruz, representando a Cristo, tá joia? Vamos recapitular o desenho? De um canto, no canto da folha, uma montanha bem alta, escrito Deus lá no alto. No outro canto da folha, uma criança, uma pessoa pequenininha perto da montanha. Tá? Em comparação à montanha, a criança pequena. E no meio da folha, Jesus. Sabe qual é, melhor dizendo, a cruz, representando Jesus. Sabe qual é a ideia do desenho? É mostrar que o ser humano, a pessoa pequenininha, jamais alcança o padrão de Deus. O padrão de Deus é tão alto, o padrão de pureza, de santidade é tão alto, que o homem pequeno nunca alcança esse padrão. Mas como é que de fato ele vai conseguir alcançar? Por meio de Jesus Cristo, tá bom? Então essa é a ideia do desenho, e esse é o desenho que as crianças vão fazer. E enquanto elas vão fazer o desenho, nós vamos olhar para o capítulo 21 e perceber neste capítulo que o Senhor exige um alto padrão de quem? Dos sacerdotes, do sumo sacerdote e dos descendentes do sumo sacerdote também. Mas antes disso, antes de continuarmos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta noite, obrigado pelo privilégio que temos de, como igreja, estarmos reunidos na Tua presença, buscando conhecê-lo mais, buscando adorá-lo, celebrando ao Senhor pela liberdade que temos de olhar para a Tua palavra e aprendermos mais de Ti. Fala ao nosso coração e que a nossa mente possa estar inteiramente ligada no Senhor.
Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Esses padrões, ou este padrão estabelecido, envolvia então esses 3 grupos, a começar pelos sacerdotes. Veja aí na tua Bíblia, a partir do versículo 1 de 21 do livro de Levítico. Levítico 21, a partir do verso 1. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: dize aos sacerdotes, filhos de Arão: o sacerdote não poderá contaminar-se por causa de um morto entre o seu povo, exceto por um parente mais próximo, como uma mãe, seu pai, seu filho ou filha, seu irmão, ou por sua irmã virgem que ainda não tenha marido, que é parente próxima, por ela também pode contaminar-se. O sacerdote não se profanará contaminando-se, porque é homem importante entre o seu povo. Os sacerdotes não poderão rapar a cabeça, nem cortar as pontas da barba, nem fazer cortes no corpo. Serão santos para o seu Deus, cujo nome não profanarão, pois apresentam as ofertas queimadas ao Senhor, que são o pão do seu Deus. Eles serão santos. Não se casarão com prostituta, nem com mulher desonrada, nem com mulher repudiada por seu marido, pois o sacerdote é consagrado ao Senhor. Tu o considerarás santo, porque é ele que oferece o pão do teu Deus, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. E se sua filha ou a filha de um sacerdote se profanar, tornando-se prostituta, profana seu pai, será queimada no fogo. Estas são as recomendações aos sacerdotes, os filhos do sumo sacerdote. E eles tinham algumas coisas que eles não poderiam fazer. E tudo isso aqui é dado depois daquele momento que já vimos nos capítulos 18 e 20, sobre aquelas orientações da sexualidade. E agora, então, ele começa a trazer este alto padrão que deveriam ter estes homens escolhidos pelo Senhor. Eles não poderiam se profanar com nenhum morto lá da comunidade, a não ser pessoas mais próximas, pai, mãe, irmão ou irmã que não fosse casada. Por estes, ele poderia se contaminar, e aí então ele passaria pelo processo de purificação e ficaria impuro até a tarde. Eles não poderiam também rapar a cabeça, nem cortar a ponta da barba. Por quê? Porque isso tudo tinha a ver com o culto pagão. As religiões ao redor, as nações ao redor, os deuses que eles serviam, e para servir a esses deuses, eles faziam estas coisas. Então o Senhor falou: olha, para que vocês sejam diferentes deles, então não façam isso. E aí o Senhor também diz que eles não poderiam se casar com qualquer mulher. Elas, se fossem prostituta, se fossem mulher repudiada, se ela tivesse algum tipo de desonra, eles não poderiam se casar com elas. E também o texto deixa bem claro que eles, se a filha viesse a se tornar uma prostituta, profanaria também o pai, de tal forma que ela deveria ser morta. Por que o Senhor fala isso? Por que o Senhor exige isso deles? O Senhor exige isso deles porque lá no versículo 4 fala que eles eram homens importantes, não no sentido de serem melhores do que os outros, mas porque eles foram separados para essa função de sacerdotes. Lá no versículo 6 vai dizer que eles apresentavam as ofertas queimadas ao Senhor, que era o pão de Deus, o alimento de Deus. A gente já aprendeu que Deus não depende da nossa comida, mas era tudo de forma representativa, ilustrativa, aquela oferta que era queimada e a fumaça subia de tal maneira que indicava a aceitação de Deus. Então, estes homens, por terem esta função, eles não poderiam estar aí ligados à morte, contaminando-se com alguém morto, muito menos poderiam ter relacionamento com qualquer tipo de pessoa, e mesmo alguém da sua família, principalmente a filha ou o filho, que se profanasse, iria profaná-lo de tal forma que a punição deveria vir sobre esta pessoa da sua família. Eles eram homens separados por Deus, portanto, eles não poderiam de forma alguma
cometer estas coisas. Quando a gente vai para o livro de Samuel, 1 Samuel, lá no capítulo 2, a gente vai encontrar os filhos de Eli, que eram sacerdotes, mas estavam se esquecendo de todas estas leis. Lá nós vamos ver, por exemplo, que eles se envolviam com as mulheres que apareciam lá no templo. E aí, então, o Senhor já condena, porque eles não poderiam fazer estas coisas. Quando a gente olha, então, o motivo, Deus é santo e exige que o seu povo seja santo. Exige que os líderes, olhando aqui para o povo, tenha um comportamento de santidade. Mas muita coisa que é dito aos líderes também já foi dito ao povo. Por exemplo, rapar a cabeça, não cortar as pontas da barba. Tudo isso foi dito para toda a comunidade de Israel daquela época. Mas ao líder, aquele que é escolhido, no caso do sacerdote, aquele que oferecia o pão de Deus, ele deveria tomar cuidado e se precaver para não se contaminar e não provocar a ira de Deus de forma alguma. Quando nós pensamos nesse alto padrão exigido dos sacerdotes, a gente vai se lembrar que nós também recebemos de Deus a exigência de termos um alto padrão. Só que agora não é uma questão exterior, mas é uma questão lá no nosso coração, no nosso interior. É a santidade que nos é exigida, a não conformidade com os padrões deste mundo, mas uma entrega total para uma renovação da mente, de tal forma que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor, então, exige dos sacerdotes este comportamento, assim como ele também exige um comportamento de alto padrão para o sumo sacerdote. Veja aí o sumo sacerdote a partir do versículo de número 10, que diz assim: aquele que é sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Arão. E Arão era o pai, né? Os filhos dele serviam como sacerdotes. Então Arão era o superior, o sumo sacerdote. O texto diz: aquele que é sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e consagrado para usar as vestes sagradas, não descobrirá a cabeça, nem rasgará sua roupa, e não se aproximará de nenhum cadáver, não se contaminará nem mesmo por causa de seu pai ou de sua mãe, não sairá do santuário, nem profanará o santuário de seu Deus, pois a coroa do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por esposa uma mulher virgem, não poderá se casar com uma viúva, nem divorciada, moça desonrada ou prostituta. Ele se casará somente com uma virgem do seu povo. Assim não desonrará sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifica. Aquele que era sumo sacerdote, também ele não poderia fazer algumas coisas. Por exemplo, ele não poderia descobrir a sua cabeça, a veste dele tinha lá a mitra que era colocada sobre a sua cabeça, aquela espécie de turbante, então ele não poderia tirar esse turbante, e ele também não poderia rasgar as suas roupas. Ele não poderia fazer isso. E é interessante, quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vamos chegar àquele momento em que Jesus está sendo julgado. Lá em Mateus capítulo 26 vai contar o momento do julgamento de Jesus. E lá no versículo 65, parece que teve um sumo sacerdote que esqueceu esse detalhe de não rasgar as roupas. Porque diz o texto que ele ficou irritado com as palavras de Jesus. Na verdade, eles queriam acusar Jesus de qualquer forma. E aí, então, esse sumo sacerdote lá, no momento do julgamento de Jesus, ele rasga as suas roupas, mas o Senhor falou que o sumo sacerdote não poderia rasgar as suas roupas. E uma coisa interessante, aquele julgamento de Jesus foi cheio de falhas, cheio de erros. Um deles foi quebrar essa orientação do Senhor. Mateus 26:65 vai dizer que o sumo sacerdote rasgou as suas roupas. Ele também, o sumo sacerdote, não poderia se contaminar com cadáver algum. Lembra, o sacerdote,
poderia se contaminar com mãe, com o cadáver da mãe, do pai ou de algum parente mais próximo. O sumo sacerdote não poderia se contaminar nem com o pai, nem com a mãe. Mais do que isso, ele nem poderia ir ao velório. Versículo 12, não sairá do santuário, nem profanará o santuário. Não era nem para dar um pulinho rápido no velório de alguém da família. Ele tinha que continuar no seu posto, servindo ao Senhor. Ele também não poderia se casar com qualquer pessoa. Seria somente alguém que nunca tivesse tido relacionamento com ninguém. As outras, prostitutas, viúvas, divorciadas, não poderia se casar. Parece que havia ali talvez uma exceção se a mulher fosse viúva de um sacerdote. Lá em Ezequiel, capítulo 44, versículo 22, parece dar essa ideia. Mas, enfim, as regras para o sumo sacerdote também eram rígidas. Ele não poderia. E por que ele não poderia fazer estas coisas? Versículo 10, porque ele recebeu o óleo da unção. Ele foi ungido. Salmo 133, se minha memória não falha, como o óleo que desce sobre a barba, passa ali pela cabeça, a barba de Arão e vai até as suas roupas. Ele foi ungido, assim como o versículo 12 repete a mesma ideia, e versículo 15, porque o Senhor, eu sou o Senhor que o santifica. Por conta destas coisas, ele tinha que manter um alto padrão. Ele não poderia ter envolvimento com cadáver, não poderia descobrir a cabeça, não poderia estar se casando com qualquer pessoa, não poderia nem ir ao velório de alguém da família. Ele teria que estar ali o tempo todo, totalmente dedicado ao Senhor, à obra do Senhor. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai descobrir, por exemplo, Paulo conversando com Timóteo, e ele vai falar que aquele a quem o Senhor escolheu, arregimentou, não se envolve com as coisas deste mundo. E a ideia de Paulo não é proibir ir no velório ou isto ou aquilo, mas a ideia já no Novo Testamento é que alguém que é chamado pelo Senhor, a sua entrega, a sua dedicação ao Senhor deve ser total e o seu envolvimento com o mundo deve ser deixado para segundo plano. É esta a visão que nós temos bíblica e é desta maneira que este padrão tão alto dado ao sumo sacerdote se aplica a nós. Uma total dedicação ao Senhor e à sua obra, de tal forma que a nossa consciência, uma vez que salvos e ungidos pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ter a consciência de que em qualquer lugar que eu estiver, eu estou não só em culto, mas em serviço a Deus. Hoje nós estamos assistindo, participando do culto. Amanhã, ao sairmos para o trabalho, estaremos em culto e saindo para a nossa missão, que é proclamar o Evangelho a toda criatura. É esta a ideia que o Senhor está passando para o sumo sacerdote. Nunca deixe o seu serviço, nunca deixe de estar na minha presença. Então, meu irmão, minha irmã, a lição para nós é essa. A partir de amanhã, segunda-feira, dia chamado secular, que de secular não tem nada, nós cristãos sempre estamos em serviço, nunca saímos da presença do Senhor, nunca tiramos a armadura que o Senhor fala para nós vestirmos lá em Efésios. Nós sempre estamos armados e prontos para a guerra, para o serviço. Nada nos tira deste momento, inclusive os momentos de luto, aonde nós podemos testemunhar da ação de Deus na nossa vida, para que outras pessoas então venham a conhecer o Senhor. Olha só, todos, o sacerdote, o sumo sacerdote, tinham padrões altos, e mais do que isso, os descendentes do sumo sacerdote também tinham padrões elevados. Veja aí, a partir do verso de número 16 até o final. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão, nenhum dos teus descendentes que tenha um defeito físico se aproximará para oferecer o pão do seu Deus em todas as suas gerações. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá se aproximar, nenhum cego, ou aleijado,
ou desfigurado, ou de braço ou pernas desproporcionais, ou homem que tenha o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou seja corcunda, ou anão, ou vesgo, ou tenha sarna, ou feridas purulentas, ou testículo lesado, nenhum homem que tenha algum defeito dentre os descendentes do sacerdote Arão se aproximará para apresentar as ofertas queimadas do Senhor. Não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus, pois tem defeito. Comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo, do lugar santíssimo, como do lugar santo. Mas não entrará além do véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Assim Moisés falou a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas. Primeiro, os sacerdotes, os filhos de Arão. Segundo, o próprio Arão, o sumo sacerdote. E agora os demais descendentes. E a regra era bem simples. Qualquer um que tenha algum tipo de defeito físico não pode entrar lá na tenda oferecendo o pão de Deus, o sacrifício ao Senhor. Eles não estavam de forma alguma excluídos do culto, mas eles estavam proibidos de chegar diante do Senhor e oferecer sacrifícios ao Senhor. Eles não poderiam. E qual motivo eles não poderiam? Porque eles tinham algum defeito. E lembra, nesta época, a maneira de Deus explicar para eles o que era santo, perfeito, e o que era impuro, imperfeito, era exteriormente. Então ele vai usar esta figura. Pessoas que têm algum tipo de defeito físico não poderia entrar na tenda, poderia ficar no pátio do tabernáculo. Eles poderiam entrar no pátio, ficar ali perto do altar de sacrifício, poderiam estar ali perto da bacia de bronze, onde era feita a purificação. Eles poderiam andar por todo o pátio, mas não poderiam entrar na tenda. Eles poderiam cultuar fora da tenda. Poderiam até comer, o versículo 22, falam que eles poderiam comer lá o pão do Senhor. Quer dizer, aquela parte do sacrifício que se podia comer, eles poderiam estar no pátio junto com os demais sacerdotes, junto com o sumo sacerdote e participar ali da refeição com o Senhor, em comunhão com o Senhor. Os que tinham algum defeito físico, eles poderiam ter comunhão com o Senhor, mas não poderiam entrar na tenda para estar diante do Senhor ali naquele momento de oferecimento de sacrifícios. E quais as razões? A razão era simples. Porque Deus é santo, Deus é perfeito, e para ensinar pedagogicamente ao povo o que aconteceria com a vinda de Cristo, que é perfeito e exige perfeição de todos, e esta perfeição, depois da vinda de Cristo, seria interna, ele mostra, olha, exteriormente é assim que vai ser agora, para que depois isso seja interiormente. É isto que o Senhor está ensinando a ele. E aí vale uma lembrança. É claro que hoje, pessoas que têm algum tipo de defeito físico, dos citados aqui nesse texto e qualquer outro, pode se aproximar de Deus. Por quê? Por causa da obra de Cristo. Lembra do desenho das crianças? Uma montanha bem alta, onde lá em cima está escrito Deus. E aqui embaixo o homem pequenininho, incapaz de alcançar o padrão de Deus. Mas como que ele consegue alcançar o padrão de Deus? Por meio da cruz de Cristo. Hoje, qualquer pessoa com qualquer tipo de problema externo pode ser transformado interiormente e estar adequado para se aproximar de Deus. Por causa de quem? De Jesus Cristo, que veio a este mundo, viveu neste mundo, morreu neste mundo e foi ressuscitado neste mundo. E aí então, ascendeu ao céu, foi para o céu, assentar-se à direita de Deus, onde Ele está hoje, intercedendo por cada um de nós, cuidando de cada um de nós e fazendo com que, por meio do seu sangue, sejamos todos nós aceitos por Deus, tendo o padrão exigido por Deus. É isto, a maravilhosidade desse texto está quando nós olhamos para ele e vemos, mas isso é muito estranho. Mas entendemos, bom, foi esta a maneira que Deus usou para ensinar naquela época.
mas hoje nós temos a Cristo, e é por meio de Cristo que nós podemos nos aproximar de Deus. E quando Ele olha para nós, Ele não vê imperfeição, porque nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. E uma vez lavados pelo sangue de Cristo, temos o Espírito Santo de Deus, fomos ungidos pelo Espírito Santo de Deus, de tal maneira que podemos buscar a cada dia a santidade, a santificação, até o momento em que seremos transferidos deste mundo para estar na glória com o Senhor. Alto padrão é exigido a todos nós. E quando a gente olha para Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 13 até o 14, nós vamos descobrir que é o sangue de Cristo, que é totalmente perfeito, imaculado, por meio do Espírito eterno, que ofereceu a si mesmo. É este sangue que purifica a nossa consciência, o interior, das obras mortas do pecado. E aí então nós somos renovados, transformados e atingimos o padrão exigido por Deus. Porque nós somos bons? Não. Porque nós merecemos? Não. Mas porque Cristo, por meio da sua obra, realizou essa transformação em nós, colocando-nos em condições ou no nível do padrão exigido por Deus. E tudo isso aconteceu porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito para que morresse ali na cruz, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. A ideia e a pergunta é: você consegue sozinho alcançar o padrão exigido por Deus? Talvez você tenha até tentado. Você tem sido alguém que tem feito coisas boas, imaginando que isso te ajudará a alcançar o padrão exigido por Deus. Mas aí vem a má notícia. O profeta Isaías fala, e o próprio apóstolo Paulo vai repetir isso, que aquilo que ele fazia não valia de nada. Isaías deixa bem claro que as obras dele são como trapos de imundícia. Tudo aquilo que ele fazia, por melhor que fosse, ainda era o pior, porque perto de Deus não dá para alcançar o padrão. Talvez você tenha buscado conhecimentos diversos para tentar alcançar o padrão de Deus. Olha, toda a ciência humana, todo conhecimento humano fica longe da ciência, do conhecimento de Deus. Quem é que pode sondar a mente de Deus? Ninguém. Nada que a gente faça aqui ou consiga fazer vai alcançar o padrão de Deus. Bom, então você tenta ser religioso, seguindo perfeitamente tudo aquilo que diz as regras estabelecidas aqui neste mundo. Também não funciona. Não funcionou lá no Antigo Testamento, no sentido que tudo aquilo que foi dado foi provisório. E, de fato, eles teriam que fazer aquilo, mas crendo no Messias que viria. Se fizesse aquilo por aquilo, não serviria para nada. Então a nossa religiosidade sem Cristo também não vale nada. Enfim, se você está fazendo todas essas coisas, mas ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, tudo isso é vazio. Nunca alcançamos o alto padrão de Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Essas pessoas aqui, na época do Levítico, enquanto eles estavam no deserto, receberam essas orientações, mas por trás dessas orientações estava o seguinte: um dia virá aquele que cumprirá plenamente todas essas coisas. E esta pessoa é o Filho de Deus, Jesus, que já veio e hoje nos dá condições de ter acesso a Deus e de termos satisfeito o alto padrão que Ele estabelece para aqueles que querem se aproximar dEle. Basta que confiemos plenamente em Jesus, entreguemos nossa vida a Ele e nos submetamos ao senhorio dEle na nossa vida. E é isso que você precisa fazer para que você alcance este alto padrão estabelecido pelo nosso Deus. E nós queremos orar para que você tome essa decisão. E você pode tomá-la aí, primeiro reconhecendo que você é pecador, que você está longe do padrão de Deus, o desenho das crianças, que você está aqui, Deus está lá. Como que você vai chegar? Então você diz: Senhor, eu não sou capaz, eu preciso de Jesus, a cruz. Eu preciso do sangue de Cristo, que me vai limpar, que me limpará, me lavará de todos os meus pecados, me tornará
aí sim, limpo e pronto para alcançar o padrão do Senhor. Você pode tomar essa decisão. Diga isso para Deus e convide Jesus para ser o seu Salvador. Nós oramos para que isso aconteça e queremos orar junto com você e por você agora, falando com o nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, porque quando nós lemos sobre o alto padrão exigido dos sacerdotes, do sumo sacerdote e dos descendentes do sumo sacerdote, nós já percebemos que, humanamente falando, é incapaz de conseguirmos alcançar, é impossível nós conseguirmos alcançar este padrão. Mas muito obrigado, porque tudo isso que nós lemos apontava para Cristo. Cristo é o sumo sacerdote perfeito, que alcançou o padrão exigido pelo Senhor. E por nós morreu em nosso lugar, para que por meio da lavagem que Ele promove em nós com o seu sangue, também nós pudéssemos estar à altura daquilo que o Senhor exige. Que as pessoas que estão ouvindo, que ainda não aceitaram a Cristo, possam aceitá-lo, para então satisfazer ao Senhor, podendo se aproximar de Ti por meio de Jesus Cristo, e assim então ter o alto padrão que o Senhor exige. Que aquelas que já aceitaram possam se submeter ao senhorio de Cristo, evitando o pecado, estando longe do pecado, fazendo somente aquilo que agrada realmente ao Senhor. Esta, Senhor, é a nossa oração, e assim fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ter o nosso tempo de comunhão por meio do grupo do WhatsApp. Crianças, mandem o desenho e todos os demais também são convidados a participar deste momento. Que Deus abençoe a sua semana e fiquem todos na paz do Senhor.